Uma empresa que já foi Microsoft, que já foi Activision Blizzard, agora é PlayStation. PlayStation oficialmente, por 3,6 bilhões, adquire a Band, criadora, desenvolvedora, produtora e publicadora de Destiny 2. E essa aquisição é tão importante quanto a da Microsoft, mesmo sendo em valores menores. Não entendeu ainda no que tá mudando? Mano, sai da caverna, a gente vai explicar. Vem comigo. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindo ao Detonando Geek. Esse é o Vlog Tech, o nosso conteúdo mais opinião. Precisamente 13 dias atrás, nós falamos aí da aquisição bilionária da Microsoft sobre Activision Blizzard, e hoje a gente traz sobre a aquisição bilionária da PlayStation sobre a Band. Os valores bilhões são bem menores, bem discrepantes. No entanto, a importância de modificação, mutação e posicionamento no mercado possuem a mesma importância de equilíbrio. Microsoft e Sony estão sendo cirurgicamente estratégicas nos planos de negócio que elas estão definindo. Claramente, uma sofre pressão sobre a outra em aspectos diferenciados, mas estão seguindo dentro da própria identidade. Parece muita coisa para apenas duas aquisições, e uma não tão grande em relação a valores como foi da Band. Muita gente, é claro, é óbvio, é lógico, ilustrando de forma mais simplista, mas ele só tem um jogo, a Microsoft também. Não é este o ponto. Nós não estamos falando quem é mais rico, quem é mais pobre, quem tem mais jogos, quem não vai ter. Estamos falando de um posicionamento de mercado que modifica uma esfera completa e afeta, sim, a nossa jogabilidade. Vamos lá então. Jim Ryan disse claramente que não é uma resposta à Microsoft em uma entrevista à Game Industry. Claramente ele está correto nisso. Uma negociação como essa dura meses. É ingenuidade nós acharmos que em 13 dias eles fizeram uma compra enorme e já estava tudo pronto. Inclusive Destiny já está anunciando futuros lançamentos aí para 2023, 2024. Legal e bacana. No entanto, também não deixa de a gente observar que poderia talvez ser divulgado ou a coisa um pouquinho mais para frente. Talvez tenha sido antecipado esse anúncio. O fato é, não se compra uma empresa do dia para a noite. E o fato é, comprar a Band, ex-Microsoft, ex-Activision Blizzard, também não é uma coisa que deixaria as pessoas falar, não é uma resposta. E sim, claramente no mercado entendido como uma resposta, independente do que Jim Ryan acredite. A aquisição da Band pela PlayStation é cirurgicamente estratégica porque é a primeira vez que a PlayStation sai do mundo PlayStation em alta escala. Claramente, Destiny não chega aos números, por exemplo, de Call of Duty. Mas é claro, é óbvio, é lógico, com bilhões na mão, a Band já anunciou o impulsionamento. Tanto é que essa movimentação já existia que a Band está lá com dezenas de profissionais para contratar única e exclusivamente para Destiny. Então, sim, Destiny vem suprir um pouco da perda que a Sony teve com Call of Duty, mas não se trata única e exclusivamente disso, porque Destiny continua multiplataforma. Pela primeira vez, uma aquisição da Sony foi enfática e factual ao repetir várias vezes, do lado da Band, do lado da Sony, falado por Jim Ryan, no blog da PlayStation, e eu não sei mais onde eles falaram, não seremos exclusivo da Sony. A Band continua independente. Ela vai ser basicamente uma subsidiária, mas o que isso significa? Que, assim como a Microsoft virou a terceira maior arrecadadora de games do planeta Terra do dia para a noite com a compra da Blizzard, significa que a PlayStation agora está em quase todas as plataformas com a compra da Band. Ela está na Xbox, na xCloud, na GeForce Now, no Stadia, na PlayStation, no PC ou onde mais for rodável Destiny, que provavelmente deva expandir para celulares também com essa aquisição. Afinal de contas, a PlayStation e a Band têm a ambição de aumentar o jogo, aumentar o número de
players. O curioso disso é que a gente vê cada vez mais empresas que tentam se destacar no mercado sendo consumidas. O mercado de games está ficando extremamente complexo. A própria Band não conseguiu completar uma década como publisher independente. Porque apesar de ela virar uma subsidiária e ser independente, ela é da Sony agora. Simples assim. Sim, o mercado se abre. A Sony traz um resultado bacana para o seu investidor. Tanto é que, ao contrário do que aconteceu com a compra da Microsoft em relação à Blizzard, que caiu 20 bilhões em Tóquio, dá uma olhadinha, as ações da Sony começaram a subir. E por que está subindo? Porque finalmente a Sony mostrou como ela vai trabalhar neste novo mercado. E não que ela vai mudar. E não que a Sony vai parar de fazer exclusivos. E não que a Sony vai parar com o plano dela de associar hardware a IPs. Mas que ela não tinha nenhuma resposta a curto prazo para trabalhar com esse novo mercado que a Microsoft forçou, sim. Este também é um fato. A abertura, a multiplataforma, a questão do crossplayer e até mesmo aquela forçada na retrocompatibilidade. Como eu disse, uma influencia a outra nesse sentido. Como eu disse, em uma tacada, Sony agora é multi. E além do que ela já havia feito com os PCs. Exatamente, são poucas IPs que ela distribuiu, IPs já estão mais antigas e ela não vai estabelecer um cronograma ágil. Aliás, como eu já disse, eu tenho essa preocupação sempre. Sony está criando fãs do lado do PC. Ela vai ter que trabalhar com essa problemática uma hora. Por quê? Cara, a galera vai começar a cobrar. Mas neste momento, a cobrança que eles querem não é ouvir do público, e sim agradar os investidores. Essa tacada realmente é inteligente da Sony em relação exatamente à estratégia de negócio que ela não estava dentro. Isso pode impulsionar até mesmo, que nós já havíamos falado aí em live e em vídeo sobre o Project Spartacus. O acordo também trata que a Sony vai usar tecnologias da Band para impulsionar as suas próprias tecnologias. Ora as bolas, o que poderia ser isso? Afinal de contas, vamos ser sinceros, todos os jogos dos estúdios da Sony são até superiores gráficos ao Destiny 2, que é um multiplayer e por isso não tem aquele gráfico todo ultra elaborado. A questão não é no jogo. A Band tem uma expertise enorme. Ela trouxe free to play, abriu para todas as plataformas e, cara, gerenciar toda essa entrega de servidores online e cross-gen é uma expertise muito grande por uma empresa só. E ela tem segurado no peito isso até hoje, funcionando bem. De vez em quando dá aquelas escorregada e cai, mas ela funciona muito bem. Outro ponto também é que a Sony, apesar de sempre emplacar as suas IPs, ela nunca conseguiu emplacar um multiplayer decente. Vamos ser sinceros. Alguém já jogou o multiplayer de Uncharted? Não dá. Dessa forma, também o estúdio visa colocar aí uma expertise, talvez em cima até mesmo dos estúdios da Sony. Em contrapartida, a Band aí tá feliz com a ideia e provavelmente as histórias de Destiny virem multimídia, ou seja, extrapolem o jogo e se tornem séries como algumas IPs da própria Sony está se tornando. O fato de ser independente, claramente não seremos ingênuos. O ato de uma empresa comprar a outra, existe sim uma culturalização, existe sim os planos de negócio que têm que estar alinhados, e os planos de negócio podem interferir nas obras criativas. Então, assim como Call of Duty deve mudar alguma coisa com a aquisição da Microsoft, players aí de Destiny devem esperar alguma mudança. Positiva, negativa, eu não sei. O fato é que muita gente na aquisição da Microsoft, de maneira extremamente ingênua, citou o monopólio, como se fosse um monopólio adquirir uma publisher grande e outras ninguém mais produziria jogo. Existem milhares de estúdios pelo planeta. Nós não estamos constituindo monopólio, nem Microsoft e nem Sony. O problema não está aí. Vamos ser um pouquinho mais crítico em relação a essa questão de mercado. Sony e Microsoft estão caminhando para um oligopólio. Exatamente. A gente vai discutir sobre isso com uma live, porque tem bastante coisa para falar sobre essa aquisição. Isso capota novamente a indústria. E cada vez mais os pequenos não conseguirão subir a corda. A gente tem coisas boas com essas aquisições, mas pode ter também alguns problemas. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu sou o Goticose e até a próxima.